muitas pessoas me mandam essa pergunta, Aniele, qual o melhor banco, né? Que banco você nos indica, você fala que realmente é o melhor para fazer, por exemplo, margem e portabilidade? Pessoal, essa é uma pergunta que fica bem difícil para responder assim, de forma pontual. Ou seja, dizer para vocês o banco X é o melhor ou o banco Y é o melhor. E eu vou explicar em detalhes para vocês por que fica difícil responder de forma pontual, tá? Justamente porque na margem, pessoal, vai depender sempre do quê? Tipo de benefício, tá? Do cliente, a idade do cliente, se recebe por conta corrente, se não recebe. Tem bancos que não faz, por exemplo, se o cliente receber por cartão magnético. Tem bancos que não atendem, vocês sabiam disso? Ah, mas eu recebo por cartão magnético e tenho uma conta. Tem bancos que não faz, tá? O cliente tem que receber exclusivamente por conta. Tem bancos que só atendem dessa forma. Então, por isso que fica difícil eu escolher um determinado banco e falar assim: olha, este é o melhor. Eu sempre busco a seguinte situação: eu vou analisar o benefício do cliente, ver que tipo de benefício é. Se for uma espécie 32, por exemplo, que é a aposentadoria por invalidez, tem bancos que também não atende. Então, já fica mais difícil. Então, por isso que é sempre necessário fazer uma análise e ver por qual banco aquele cliente vai se encaixar, certo? Isso para uma margem. Portabilidade, pessoal, não foge à regra também, tá? Por quê? Nós temos que analisar se o banco onde está o seu contrato, quantas parcelas foram pagas, qual a taxa de juros do seu contrato. Nós temos que analisar, vai portar para qual banco? Aquele banco aceita o seu contrato? Então, por isso que nós não podemos, muitas vezes, nos apegar também somente à taxa, tá? Muitas pessoas mandam mensagem para mim assim: ah, eu vi que você falou que o banco X está com a taxa Y. Tá certo, né? Eu trouxe a informação para vocês, ela é verdadeira, mas nem sempre a gente pode se apegar somente à taxa, porque existe outros quesitos que precisam ser analisados para realmente ver a viabilidade daquela operação, para ver se realmente o seu contrato vai se enquadrar dentro das regras daquele banco ou não. Por isso que aqui, pessoal, como vocês sabem, eu sou correspondente bancária, eu trabalho com diversos bancos, tá? Justamente porque eu posso pegar um caso de um cliente que determinado banco não aceita. Se eu não tiver outros bancos para passar, como que fica a situação? Fica difícil, não é verdade? Então, por isso que é importante sempre ter diversos bancos atendendo, porque se o cliente tiver uma restrição interna junto com aquele banco, ou se a idade daquele cliente não atender aquele banco não atende, por exemplo, eu consigo passar em outro banco que atenda. Enfim, são N situações que nós precisamos analisar. Por isso que eu nunca vou colocar aqui para vocês em primeiro lugar. Ah, eu prefiro o banco X ou prefiro o banco Y, tá? Por quê? Porque sempre vai depender de caso a caso, cliente por cliente e contrato por contrato. Sempre vai ter que fazer uma análise individual e verificar todas as possibilidades, tá certo? Então, por isso, nem sempre se atentem só no quesito taxa. Sempre tem que analisar o contexto geral, tá certo? Pessoal, gostaram das informações?